Boa noite, gente. Boa noite, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Boa noite, Andréia, Elison, Luciana, estão me ouvindo aí? Alô? Beleza. Está ouvindo bem? Andréia, Elison, Luciana? Oi, professor, estou ouvindo direitinho, sim. Está ouvindo? Sim, professor, estou ouvindo, sim. Oi? Luciana, está me ouvindo? Estou ouvindo, sim, professor. Oi? Alô, alô? Está me ouvindo? Tem alguém me ouvindo aí? Rogério? Consegue me ouvir? Alô, boa noite, Andréia. Professor, você não está ouvindo a gente, não? Eu e a Andréia? Rogério? Tá ouvindo? Luciana, você me ouve? Boa noite, Andréia. Eu escuto você, Andréia. Sim, pode ser. Eu também estou te ouvindo, Andréia. Direitinho, Eu acho a que o Rogério Leiliane, está com só algum o problema. professor. É, ele que não está ouvindo nós. Edson, fala aí para ver se o professor te ouve. Não está ouvindo ninguém. Eu acho. Eu tô com o tô com o celular e o computador. Rogério, você consegue ouvir agora? Não. Agora seu som. Ixi. Rogério, tá ouvindo? Alô, som testando. E aí, professor?
É. Rogério, Não estamos te ouvindo. e a voz dele também nem sai mais. Acho que o professor tem que sair e entrar de novo. Ele disse que vai sair e entrar novamente. O Rogério saiu e ele disse que vai voltar. Pediu para esperar só um pouquinho. Vamos testar de novo, gente. Boa noite. Boa noite. Tá ok? Agora você nos ouve? Tá ok aí? Alô? Oi, tá ouvindo, Rogério? Oi. Tá me ouvindo bem? E você consegue nos Ok. ouvir? Eu não ouço. Vocês. Beleza, então? Tá me ouvindo? Alguém fala para mim, por gentileza, para ver se eu ouço de cá? Microfone, viva voz. Eu tô ouvindo. Agora sim, agora tá ok. Consegui. Tô ouvindo agora. Agora você consegue ouvir? Tô ouvindo agora. Muito bom. Desculpa, gente. Tô com um equipamento aqui que eu tô sem o fone. Aí eu peguei o emprestado e acabou que
Agora deu certo, né? Beleza. Certo. Ótimo, obrigado, gente. Desculpa aí a transtorno, né? Eu estou fora de casa, estou em Santa Catarina. Aí, por isso que estou aqui meio que a pé, né, com as coisas. Hoje não tem nem quadro, né? Hoje só essa cortina aqui atrás. Aí eu preparei algumas anotações para vocês. A gente faz as aulas por meio dessas anotações, tá? E aí, depois que terminar, eu mando para a Andréia. Eu mando o material para ela, né, por escrito. Então, assim, hoje vocês não precisam anotar nada, não precisam escrever nada, não tem quadro, né? Aí eu mando as anotações, eu tive que fazer uns slides, né, porque eu tô fora, então eu tive que fazer uns slides e aí eu mando para vocês esses slides. Vou fazer organizar ele em PDF e mando para vocês. Tá certo? Tudo bem? Ô, professor, o senhor desistiu do Brasil? O senhor tá para fora? Vazou do Brasil? Faz isso não. Não, tô fora só de Uberlândia. Tô em Santa Catarina. Dá certo. Santa Catarina, né? Então, mas está quase fora, né? Quase fora do Brasil. Mas é só temporário. Aí semana que vem eu estou de volta já. Né? Essa semana eu vou ficar aqui até no começo da semana que vem eu estou aqui ainda. Não é? Mas aí já resolvemos, né? Tudo que tinha que resolver aqui já vou embora. Beleza? Então vamos lá. Eu vou compartilhar. Não sei se a minha imagem, eu acho que some, né? Fica só o compartilhamento, tá? Então a gente parou, trouxe meu livro, nós paramos em perigo para a vida ou saúde de outrem, né? Nós fomos até o 131, que eu cobrei na prova, até o 131, e agora a gente começa com o 132 para frente, tá? Tem que acabar até rixa, essa turma de quarta-feira, até rixa, tá? Depois a gente começa aquela legislação penal extravagante, tá? Então aí são tipos penais que estão fora do Código Penal. Então o programa de vocês vai até rixa no Código Penal e depois pula para a legislação penal extravagante, beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta antes que eu coloque aí o material disponível para vocês? Tá tudo bem? Tranquilos? Tá? Tô usando aqui um fone emprestado, ele é no Bluetooth, então a bateria deve acabar, eu estou usando só um, depois eu coloco o outro, para poder, porque ele carrega aqui, né, nessa caixinha. Tá? Pelo menos quem me emprestou falou que é assim, tá? Então, beleza. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Ó, deixa eu ver aqui. Carregando. Carregando, área de trabalho. Depois tem a janela aqui, ó, achei. Compartilhar. Aqui. Beleza pura. Deu certo aqui. Beleza. Aí, acabou que deu certo. Então, estão vendo, se quiser deixar aí, às vezes, né? De quem que é esse? Da Paola? Tá, aqui às vezes dá um T-Reps aqui, eu uso ele, tá? Obrigado. Crimes em espécie, legislação penal extravagante. Estão vendo aí a tela, gente? Alguém me dá um feedback aí, por gentileza. Tá, dá para poder ver a tela sim. Ótimo, então beleza, é isso mesmo. Ótimo, então tá aqui, ó. Cadê? Esse aqui é o programa. Tá aqui, ó. Perigo para a vida ou saúde de outra, como eu falei para vocês, né, o artigo 132. Então, o que a gente vai fazer, né? Gente, e é excepcionalmente essa aula, tá? Semana que vem a gente volta para o quadro normal, tá? Só tive que mudar aí em decorrência do lugar em que eu estou, tá bom? Mas semana que vem a gente volta normalzinho para o nosso quadro, as anotações, que eu particularmente prefiro, tá bom? Então, olha aqui, ó. Nesse caso, vamos dar uma olhadinha primeiro no artigo 132 e depois a gente faz um comentário sobre ele, tá? Então, aqui, ó, tem a rubrica, né? Eu acho que tem aqui um marcador, um marca-texto, tá? Deixa eu colocar aqui uma outra cor. Essa aqui talvez fique melhor, ó. Então, tá aí, ó. Perigo para a vida ou a saúde de outrem, tá certo?
Então, aqui primeiro você acompanha aí o artigo em si, lá no Código Penal, né? Nós temos aí, né, o artigo 132, tá? Expor a vida ou a saúde de outro a perigo direto ou iminente. Tá? Primeiro detalhe importante que a gente tem que lembrar aqui, gente, é o seguinte: nós estamos diante, né, de crimes de perigo. Lembra disso, né? Não são crimes de resultado naturalístico. Aqui nós estamos falando do crime de perigo. Né? O crime de perigo, o legislador criou esse tipo exatamente para quê? Para poder evitar danos maiores ao bem jurídico tutelado. Tá? Então, por isso que você tem essa diferença, né? Os crimes de dano e os crimes de perigo. Nesse caso aqui, nós estamos diante do crime de perigo, ó, você está vendo aqui, expor a vida ou a saúde de outro a perigo direto e iminente, né? Então, nesse caso aí, o verbo que nós temos é o verbo expor. E aí nós estamos falando de uma detenção de 3 meses a 1 ano. Isso, olha o detalhe aqui, ó, que ele coloca para você, né? Se o fato não constitui crime mais grave, se o fato não... Quer dizer que se constituir um fato mais grave, eu vou ter uma outra consequência, né, que é exatamente o fato de você ter, né, um crime qualificado pelo resultado. Tá? O parágrafo único aqui traz o seguinte: ó, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outro perigo decorre de transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza. Isso aqui, que não é tão novinho assim, é de 1998, esse parágrafo único tem o objetivo exatamente de garantir o quê? Uma proteção para trabalhadores que eram transportados na carroceria de caminhões, né? Parecendo aquele pau de arara, né? Que se lembra de falar isso nos livros de história, provavelmente história do Brasil, o pessoal saía ali do Nordeste em caminhão pau de arara, né? Quer dizer, segurança zero mesmo. E aí essa legislação protetiva, ela veio para nós aqui, olha, tá vendo? 1998, logo depois do Código de Trânsito. O Código de Trânsito é a Lei 9.503, de 97. Tá? Então, assim, está ali nessa perspectiva de proteção, né, do trabalhador nesse caso. Tá? Então, por quê? Porque simplesmente o fato de carregar alguém na carroceria de um caminhão sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum cinto de segurança, sem nenhuma acomodação que possa oferecer segurança, já é uma exposição. Então, aqui nesse caso, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3, né, se essa exposição está vinculada ao transporte de pessoas de forma inadequada. Tá? Só para você ter uma ideia, então. Então, aqui o crime é fazer essa exposição. Por exemplo, transportar a gente na carroceria, né, do caminhão, da caminhonete, do veículo automotor, certo? Se o fato não constitui crime mais grave, significa que nós poderíamos ter uma consequência com resultado naturalístico nesse caso, entendeu? Nós poderíamos ter uma consequência com o resultado naturalístico. Tá? Ou seja, poderia ter uma lesão corporal, poderia ter uma morte, né? Nessas condições aí seria essa consequência negativa que nós teríamos. Tá? Então, só para você ter uma ideia desse cenário aí que a gente tem no caso brasileiro. Tá? Beleza? Deixa eu passar aqui. Né? Ó, aí, ó. Então, tá aí. Então, já fizemos a leitura aqui, tá? Tranquilos? Querem fazer alguma pergunta sobre o artigo em si? O artigo é esse aí, né? O 132, com o seu parágrafo único, tá? Beleza? Tá tudo ok? Beleza? Então, vamos lá. Bom, então tá, perigo para a vida ou a saúde de outrem, né? A estrutura do tipo penal incriminador aqui. Não, ó. Nesse caso aqui, essa exposição, então, logicamente, eu não preciso ter um resultado naturalístico. Tá aí, ó, colocar em perigo ou deixar desprotegido, a descoberto em si. E aí o objeto que nós temos aqui, né, é a vida ou a saúde das pessoas. Quer dizer, a ideia é proteger a nossa vida,
a ideia é proteger a nossa saúde, tá? Então, nós temos aí um tipo genérico de perigo, tá? Então, nesse caso aí, você tem qualquer tipo, nesse caso, quando fala tipo genérico de perigo, é porque nós estamos falando em qualquer tipo de perigo, tá ali, ó, coloquei para você à frente aí, válido para todas as formas de exposição da vida ou da saúde de terceiros a risco de dano, né? E é lógico que eu tenho que ter uma prova material disso, né? Para que eu tenha realmente a configuração do tipo, beleza? Então, esse aí é a estrutura dele, tá? Ó, não basta que a acusação descreva o fato praticado pelo agente, né? É indispensável que nós tenhamos aí um perigo concreto, e esse perigo concreto tem que ser demonstrado, né, para o juiz, certo? Então, esse é o interessante, só para você visualizar, coloquei até um exemplo para facilitar para você, ó, dar tiros no local habitado é o fato, né? Provar que esses tiros quase atingiram uma pessoa é o perigo concreto, certo? Então, esse é um detalhe importante, né? Então, a pessoa está dando tiro num determinado lugar, né? E aí o risco que as pessoas têm, né? Imagina, se é um lugar desértico, não há problema, né? Você não tem pessoas ali, né? Agora está num ambiente urbano, é um ambiente, né, ocupado com pessoas, aí já passa a ter o problema, né? Lembrando que nós estamos falando de um dolo de perigo nesse caso, tá? Lembrando que nós estamos falando de um dolo de perigo nesse caso, perfeito? Então é importante você visualizar esse quadro, né, dentro desse cenário aí, tá bom? Pergunta, gente? Pergunta? Tá tranquilo? Tá? Beleza. Então vamos lá para a classificação. Andréia, se der algum probleminha, vou deixar o WhatsApp aberto aqui. Se der algum probleminha, você me manda, por gentileza, né, um oi aqui pelo WhatsApp, tá? Porque senão eu acabo não sabendo. Tá bom. Tá? Valeu, obrigado. Tá? Bom, não é crime próprio, né? Ele é um crime comum, lembra? O crime comum é aquele que não exige um sujeito ativo específico, tá? Então, nós temos aí essa figura, né, nesse tipo do 132, né? Nós temos, qualquer pessoa pode cometer esse crime, tá? Então, tanto sujeito ativo quanto passivo, sem problemas. E aí, quando eu falo para você que ele é um crime formal, o que é isso aqui? Que não tem resultado naturalístico, né? Não existe resultado naturalístico nesse caso, tá bom? Lembra disso, né? Quando você tem lá o crime de homicídio e alguém, obviamente, morreu, isso é um resultado naturalístico. Eu tinha uma pessoa que estava viva e, de repente, por causa de ação de outrem, ela veio a óbito, tá? Então, isso aí é um resultado naturalístico. Eu tenho uma mudança, eu tenho uma alteração do meio natural, né? Então, uma pessoa que existia deixou de existir porque a outra o matou, tá? Então, nós temos aí um crime material. Aquele que tem resultado exclusivamente vinculado a uma alteração, né, que se estabeleceu no meio apenas formal, ou seja, que simplesmente feriu a norma, a regra imposta aí dentro do direito penal, logicamente aí você tem o crime chamado de formal, tá? Pode ser cometido de qualquer maneira, então você tem aí um crime de forma livre, né? Ele é comissivo, porque depende de ação de alguém, tá? Não é o crime omissivo, nós vamos ver a omissão de socorro daqui a pouco, beleza? Instantâneo, né? Logicamente, que a pessoa expôs a outra, ela né, já cometeu o crime, certo? Então, nessa perspectiva, colocou alguém lá na boleia do caminhão, na carroceria, e começou a deslocar com ela, logicamente, já se colocou aí, né, a pessoa em perigo, é um perigo concreto, né? Pode acontecer ali um acidente, a pessoa pode cair, a pessoa pode, né, inclusive, se lesionar ou até morrer, tá? Então, aí depende de como o tipo aqui ele é aberto, né? Então, nós temos ele como unissubjetivo, tá? Lembra que pode praticar só por um sujeito ou por vários, né? Nesse caso aí não depende de vários, depende apenas de uma pessoa já. Inicialmente, só uma pessoa poderia expor a outra a risco. Pode ser mais, tá? Mas nesse caso, eu preciso apenas de uma, somente para poder
né, ter o crime, né, consumado. Tá? Ele é plurissubsistente porque depende de vários atos. Eu coloquei na mesma linha só para economizar espaço, viu, gente? Não tem nada a ver uma com a outra aí, né? É um crime que admite tentativa, inclusive, né? Segundo a doutrina, nós podemos ter a tentativa aí desse tipo descrito no 132, tá bom? Beleza? Aqui, ó, momento consumativo, ó, ocorre com a prática do ato de expor a perigo, aí, como ele é aberto qualquer tipo de exposição, né, seja colocar no caminhão, lá está descrito no parágrafo único, seja dar tiros, né, colocar a pessoa num risco, tanto à sua vida quanto à sua saúde, tá? Então, isso não depende do resultado naturalístico, beleza? Então, esse é um aspecto interessante, né? E aí você tem, lá no parágrafo único, nós temos essa descrição aí do aumento de pena, né? Seria a causa de aumento de pena. Nesse caso aí, eleva-se de 1/6 até 1/3, né, apenas se nós temos aí o transporte de passageiro, de pessoas de forma inadequada. Lembra disso, né? Comentei agora mesmo. Essa lógica é uma lógica decorrente dos problemas que nós tínhamos no Brasil, né? Transporte de boia fria, não sei se lembram dessa terminologia, né? Havia lá o transporte de boia fria, transporte de trabalhadores, de modo geral, e aí os veículos automotores não eram adequados, tá? É bem provável que você percebe, por mais jovem que você seja, você percebe aí uma proliferação, por exemplo, de alguns veículos, como vans e ônibus, né, para transporte de trabalhadores de empresas, tá? Porque o transporte no passado, aí é bem provável que você não vá lembrar, né, mas no passado remoto, havia sim um quadro de transporte inadequado aí de trabalhadores, tá? E muitos acidentes ocorriam no Brasil, com mortes, com pessoas feridas. Então, o objetivo do legislador foi exatamente garantir essa proteção aí. Tranquilos? Beleza? Aí, abandono de incapaz. Tem alguma pergunta do perigo para a vida ou saúde de outrem? Tá tudo bem? Tá tranquilos? Todo mundo? Sim. Ótimo. Beleza pura. Então, vamos lá. Abandono de incapaz, né? Está lá no artigo 133 do Código Penal. Daí, de novo, ó, o artigo é esse aí, ó. Abandono de incapaz, né? Detalhe importante, ó. O artigo 133 do Código Penal, ele traz para nós, então, esse verbo, ó, abandonar, tá? Abandonar. Cuidado, né, para a gente não confundir depois com os maus tratos, tá? Os maus tratos, nós estamos lá no 136, também do Código Penal, daqui a pouco a gente chega nele, tá bom? Então, é diferente, né? Você vai perceber que aqui é um abandono mesmo, né, de largar a pessoa, ó, abandono, pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, tá? E aí, ó, por qualquer motivo, essa pessoa é incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Então, essa pessoa vai ser abandonada, literalmente, do ponto de vista físico, tá? Não é deixar de dar comida, não é de prestar um cuidado. Nesse caso, é um abandono de incapaz, certo? E nessas condições, ó, primeiramente, a pena começa aqui, olha, com uma detenção de 6 meses a 3 anos, tá? E aí, o que você tem aqui, ó? Nesse caso, os parágrafos, a chave vai ficar esquisitinha, né? Mas os parágrafos aqui, primeiro e segundo, eles trazem para nós, não tem jeito de eu escrever aqui não, viu, gente? Aqui é ruim de escrever, então, por isso que eu já deixei tudo escrito aqui, por causa disso, que é ruim de escrever aqui, tá? Ainda mais com esse marcador aqui. Então, eu não vou escrever, só vou ficar marcando para você, falando. E como eu disse, né, é excepcional, tá? É só hoje, e aí vocês me desculpem, eu particularmente não gosto muito do PowerPoint, prefiro o meu quadro lá, né? Bom, então tá aí, né? O que nós temos? Nós temos uma qualificação pelo resultado, tá? Olha só o que ele está falando, ó.
se do abandono, né? Se do abandono resulta. Então, houve o abandono, quem vai ser abandonado, nesse caso aí estabelecido, né, pelo 133, é a pessoa que está sob cuidado de alguém, sob a guarda ou a vigilância ou autoridade de alguém. Tá? E essa pessoa não tem capacidade de defesa, né, se abandonada, ela precisa de cuidados, tá? Ela precisa de cuidados, beleza? Então, esse é um detalhe importante aqui. E aí, se desse abandono você tem lesão corporal de natureza grave, o que é isso aqui? É o crime qualificado pelo resultado. Olha, então aquela detenção de 6 meses a 3 anos, já agora se transforma numa reclusão de 1 a 5 anos. Tá? Por quê? Porque eu tenho, né, uma qualificação pelo resultado. Né? Do abandono, houve uma consequência, né, mais grave, né, em relação ao dano à pessoa. Tá? Se tiver morte, aí eu tenho uma reclusão de 4 a 12 anos. Então, logicamente, eu tenho um problema maior ainda, certo? Então, esse é um quadro importante. Quando você tem, né, esse resultado embaixo aí que você está vendo, com o parágrafo 1º, parágrafo 2º, aí eu tenho crime qualificado pelo resultado. Crime qualificado pelo resultado. Nesse caso, lesão corporal de natureza grave ou resultado morte. Tá? Então, cuidado com esse detalhe. Ó, as penas, elas aumentam de 1/3 ainda. Agora, isso é caso de aumento de pena. Lá, a qualificação pelo resultado. Aqui, qualificação pelo resultado traz uma pena maior. Você está vendo aqui, ó. Tá certo? Nesse caso, aí eu não vou aplicar. Se houve lesão corporal, não vou aplicar essa aqui, ó. Aplico essa aqui do parágrafo 1º. Se houve morte, aí eu aplico essa aqui, ó. Tá certo? Agora, cuidado. Esse parágrafo 3º, né, é aumento se a pessoa, né, promoveu o abandono em lugar ermo, né, quer dizer, lugar desértico, lugar vazio, que a pessoa não teria a mínima condição de receber um socorro. Tá? Isso é um detalhe, tá? Aí eu vou ter um aumento de 1/3, tá? Que é aumento de 1/3, lembrando desse detalhe, ó, se resultou lesão corporal, a pena de 1 a 5, se morte 4 a 12, aí não é simplesmente abandonou. Então, abandonou é uma coisa, pena de 6 meses a 3 anos, tá? Houve resultado de lesão corporal ou houve morte, aí é outra pena. Está qualificado pelo resultado, tá? Se foi num lugar desértico, num lugar de difícil acesso, num lugar em que a pessoa não teria como ser socorrida, tá? Aí eu vou pegar aquela pena, né, e aumentar de 1/3, beleza? E se quem está sendo abandonado está dentro desse conjunto de figuras aqui, ó, se o agente é ascendente ou descendente, o agente é o sujeito ativo, né? Se ele é ascendente é o pai em relação ao filho, é o avô, né? Esses são os ascendentes. Ou descendente, filho, neto, tá? Cônjuge, companheiro, companheira, irmão, né? Irmã, tutor ou curador, tá? Então, isso também é causa de aumento de 1/3, tá? Se o agente é um dessas figuras aí, tá? E ainda tem uma proteção de idade, né? Ó, se a vítima é maior de 60 anos também, aí no caso, esse abandono aqui, simples abandono, 6 meses a 3 anos, tá? Que é o abandono do caput, né? Abandonou a pessoa, ela é idosa, né? E ela é idosa, muitas vezes ela precisa de cuidados, acima de 60 aí, ó, já poderíamos ter. Qualquer idade poderia precisar de cuidados, né? Dependendo da doença que às vezes a pessoa tenha, tá? Mas nesse caso, além disso, o legislador ainda colocou para nós aqui, né, o maior de 60 anos, tá? Protegendo aí, né, o idoso, tá? Você está olhando aí que é incluído pela Lei 10.741. A Lei 10.741, de 2003, é aquele Estatuto do Idoso, tá? Esse é o Estatuto do Idoso, perfeito? Então, você tem aí uma situação em que nós temos tanto o crime qualificado pelo resultado, parágrafo 1º, parágrafo 2º, tá? Aí nós temos uma pena majorada, tá? E se nós temos as condições descritas no parágrafo 3º, a pena aumenta de 1/3, tá?
Então, esse é o cenário. Ó, quem que é o sujeito ativo nesse caso? Tá? Nesse caso, não é qualquer pessoa, é aquela pessoa que tem a guarda, que é o protetor, que é a autoridade designada por lei para garantir a segurança da pessoa, que pode vir a ser a vítima, na verdade. Não é da vítima, mas pode ser a vítima, né? Certo? O sujeito passivo, então, é a pessoa de idade que esteja ali com algum tipo de incapacidade, né? Então, não só a pessoa que seja de idade, você pode perceber que eu tenho também outras perspectivas aí de pessoa que precisa do cuidado, né? Olha aqui, ó, quando ele fala disso, ó, pessoa que está sob seu cuidado, então aqui ele não fala necessariamente da pessoa idosa, a pessoa idosa está aqui, tá? Eu coloquei ali o idoso para você, mas nós temos também pessoas, né, de qualquer idade. Ó, então, nesse caso, pessoa de qualquer idade, desde que incapaz, né, colocado aí sob o resguardo de outra. Tá? Então, é importante perceber esse detalhe aí. Tá? Tranquilos? Então, pessoa de qualquer idade, pode ser também o idoso. Beleza? O objeto jurídico é a vida e a saúde. Nós estamos diante desse cenário de proteção, né, da vida e da saúde, né? Nesses crimes de perigo aqui, nós estamos fazendo a proteção à vida e à saúde. A pessoa que sofre o abandono, né? Seja uma pessoa, uma criança, seja um idoso, seja uma pessoa doente de qualquer idade, essa pessoa, essa vítima, é um objeto material, tá? E aí, quando você fala dos elementos subjetivos do tipo, né, você vai observar exatamente isso. Ó, esse abandonar que está lá no caput, né, que é o deixar a pessoa sem assistência, nesse caso, tá, é o elemento, é o núcleo, né, desse caput. Tá? Nós estamos diante de um cenário, inclusive o nome do tipo é abandono de incapaz. Tá? Incapaz é todo aquele, né, olha só, ó, olha aí, o abandono de incapaz é todo aquele que não tem condições, né, de discernimento ou de ter um cuidado próprio, tá certo? Então, esse caso aqui é um caso de abandono de incapaz e que, inclusive, pode envolver a pessoa, né, maior de 60 anos, tá? Mas, independente disso, é uma pessoa de qualquer idade, tá? Pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância, autoridade. Isso aqui é o que está escrito lá no caput, beleza? Então, olha aqui, ó, elemento subjetivo do crime, a mesma coisa, ó, o dolo, porque num primeiro momento, esse dolo é de perigo, né, porque nós estamos falando de crime de perigo, tá, crime de perigo, não necessariamente eu vou ter o resultado, né, qualificado, aí, o crime qualificado pelo resultado, não necessariamente eu vou ter a lesão, mas o simples fato de abandonar a pessoa que não tenha condições de cuidado próprio, esteja na condição de incapaz, já é, né, um elemento para configurar o tipo penal nesse caso. Tá? Então, cuidado com isso. Eu não preciso ter a lesão corporal, não preciso ter a morte, né? Basta que haja nessas condições o abandono. Tá? Basta que haja nessas condições o abandono. Tá? Então, nesse caso, ele já não é um crime comum. Tá vendo? Ó, na classificação, ele é um crime próprio. Por que ele é crime próprio mesmo, hein? Por que ele é crime próprio mesmo? Porque agora tem sujeito ativo específico. Olha lá, ó, quem é o sujeito ativo, né? Então, a pessoa, ó, abandonar a pessoa que está sob seu cuidado. Então, a pessoa que está cuidando. A pessoa que está cuidando, a pessoa que tem a guarda, a pessoa que vigia, a pessoa que é, né, uma autoridade que tem legalmente, né, a responsabilidade de cuidar. Tá? Então, não é qualquer pessoa que vai promover esse abandono de incapaz. Cuidado com isso, viu? Então, cuidado, é quem tem, né, essa responsabilidade, perfeito? Então, aqui, ó, quem tem a guarda, quem é o protetor, quem é a autoridade designada por lei para garantir a segurança, né, dessa que é a pessoa que é a vítima. Tá? Como é um crime de perigo, ele é um crime formal, tá? Porque o resultado não precisa ser naturalístico, tá? O abandono pode ocorrer de qualquer forma, então é forma livre, mas depende, né, de uma ação. Aparentemente é uma omissão, mas a pessoa está com um dolo de abandonar, de deixar em um determinado lugar. Tá? Então, configura-se o crime, né? Você tem a consumação do crime no momento em que há o abandono, mas eu posso ter efeitos que se
perpetuam, né? Essa pessoa pode ficar, né, muito tempo abandonada, ela pode até vir a óbito depois e não ser encontrada. Vocês já viram tantos casos aí, né? Pessoa que tem Alzheimer, por exemplo, tem esquecimento e tudo mais, ela está sob o cuidado de alguém, tá? Que pode ser um familiar ou pode ser uma pessoa contratada numa clínica e tudo mais, e de repente ela some, ela desaparece, né? Ela é abandonada, tá? Porque eu não posso deixá-la sozinha, tá certo? Então, esse ato de abandonar já é efetivamente uma ação, e aí, enquanto ela está abandonada, eu posso ter o crime permanente, tá? Então, depende do caso, por isso que eu coloquei aqui, entre parênteses, né? É de perigo, mas é um perigo concreto, né? Logicamente. Por quê? Porque a pessoa que tem essa incapacidade, se abandonada, é uma pessoa extremamente fragilizada, pode ocorrer, né, problemas com ela a qualquer instante, ela pode ser atropelada, ela pode morrer, né, dependendo do lugar onde ela foi abandonada, né? Então, dentro desse quadro, você tem esse cenário aí, tá? Então, ele é unissubjetivo, porque uma pessoa só é suficiente para abandonar, tá? É a mesma coisa daquele outro slide, eu coloquei aqui, ó, plurissubsistente, né, que depende de vários atos, mas por causa do espaço, gente, da linha aí, tá bom? É um crime que admite a tentativa, é lógico que eu preciso provar, né, que houve esse abandono, tá? A consumação, esse momento consumativo que eu coloquei aqui é a consumação, né? Como é que ele se consuma? Ocorre com a prática do ato do abandono. Então, né, não preciso ter nenhum resultado naturalístico, viu? Houve o abandono, não preciso ter lesão corporal, não preciso ter morte, não. Simplesmente o abandono já configurou o crime, tá? E nesse caso, nós já falamos, temos aí a qualificação pelo resultado, tá? Essas formas qualificadas pelo resultado é o crime que a gente chama de qualificado pelo resultado aqui, tá? Então, nesse caso, houve lesão corporal de natureza grave, como está descrito lá no parágrafo 1º, né? Esse do abandono resultou lesão corporal, tá? Então, nesse caso, eu tenho a pena de reclusão de 1 a 5 anos, né? Se resultar morte, 4 a 12, como nós já falamos, é o que está escrito lá no parágrafo 2º, tá? Então, esse é um detalhe interessante. E aí, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, presta bem atenção nesse detalhe. Esse crime aí, né, quando há uma qualificação pelo resultado, tá? Quando há essa qualificação pelo resultado, nós estamos diante de um crime pré-ter-doloso, tá? Ou seja, tem dolo, né, na primeira ação, que é o abandono, e o resultado, lesão corporal ou morte, tem-se a culpa, tá? Então, a pessoa que abandonou, né, ela abandonou, né, com o dolo de perigo na primeira ação, no abandono. Então, ela não deseja necessariamente a lesão corporal ou a morte, ela não deseja necessariamente a lesão corporal ou a morte. Então, entende-se que nós tenhamos culpa na ação subsequente, né, no resultado subsequente, na verdade, né, que seria a lesão corporal ou, né, a morte, tá? Então, nesse caso, você teria essa perspectiva, tá bom? Entendemos isso? Pré-ter doloso, igual nós falamos lá no 129, igualzinho, tá? Igualzinho, lá no resultado. Lá é mais claro ainda, né? Porque ele nem admite a possibilidade de assumir o risco, tá? Aqui ainda existe até a possibilidade de assumir o risco, né, da pessoa morrer, tá? Ou a pessoa ser gravemente, né, lesionada, tá? Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então vamos lá, vamos para frente, hein? Tá, caso de aumento de pena, nós vimos lá aumento de 1/3, tá? Ó, se você tem a pessoa abandonada em lugar ermo, né, lugar, né, desértico, vazio, lugar, né, de difícil acesso e tudo mais, ou se ainda, ó, se o agente for, né, tiver algum grau de parentesco desse aqui, né, ascendente, descendente, cônjuge,
irmão, ou ainda, né, tutor ou tutora, curador ou curadora da vítima, tá? E se a vítima é maior de 60 anos, tá? Então você também tem a proteção em termos da idade, né, como eu havia comentado com você, tá bom? Então, beleza pura, né, tranquilos, podemos passar aqui para frente, tá tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Exposição ao abandono de recém-nascido. Agora é diferente, né? Então, Rogério, mas esse também não é incapaz? Esse também é incapaz, tá? Esse também é incapaz. Mas olha só o detalhe, ó. Exposição ou abandono de recém-nascido. Aqui eu tenho uma figura específica, que é o recém-nascido, né? Ó, expor ou abandonar recém-nascido, tá? Então, essa vítima aqui é o recém-nascido, para ocultar desonra própria, né? Então, aí tem um elemento específico aqui, tá? Então, logicamente, teria que ser os pais, né? O pai ou a mãe, tá? ou ambos, né? Então, expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Então, nós estamos diante de um crime próprio, olha só. É crime próprio exatamente nessa medida, né? Que quem vai cometer esse crime tem que ter uma relação de ser pai ou mãe, né? Nesse caso, e normalmente mãe, mas pai ou mãe, né? dessa criança. Tá? Então, 6 meses a 2 anos, isso é o tipo, né, básico, tá? O simples, né? A exposição. Agora, aqui, ó, você já sabe, quando eu coloco isso aqui, quando eu tenho essa situação aqui, ó, né, olha só o que eu tenho. Ó, se do fato, qual é o fato? Né? A exposição ao abandono. Resulta, ó, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave ou se resulta a morte. Então, o que nós temos? O crime qualificado pelo resultado. O que nós temos aí? Crime qualificado pelo resultado, certo? Então, aí, obviamente, eu tenho outra pena, né? Então, eu tenho outra pena. Ó, a pena ela é de 6 meses a 2 anos, aqui ela é de detenção ainda de 1 a 3 anos, ou se teve morte, 2 a 6 anos. 2 anos a 6 anos, tá? O que é pouco, né? Se você pensar friamente aí nas condições, nas consequências, né? Então, uma coisa é expor essa criança ou abandoná-la, né? Então, logicamente, tem um objetivo específico aí, que é ocultar a desonra própria, perfeito? Então, nesse caso aí, o objetivo é ocultar a desonra própria, beleza? Então, olha só, vamos avançando aqui. Aí, ó, o sujeito ativo, como eu disse para você, então, é um crime próprio, tá? Então, é a mãe, tá? A mãe, tá? Dependendo do caso, o pai, certo? Então, porque aqui eu tenho a desonra própria. Pode ser a desonra do pai também, depende do caso, tá? Pode ser do pai também nesse caso, beleza? Quem é a vítima? Ó, o sujeito passivo aqui seria a vítima. Quem é essa vítima? Pessoa recém-nascida, né? Então, a filha ou filho, tá? Os filha aqui, ó, mas é filha, é o filho do sujeito ativo, né? Pessoa recém-nascida, então pessoa, né, filha do sujeito ativo, beleza? Que pode ser o pai, pode ser a mãe, viu? Não há, né? O detalhe aqui é que eu tenho, né, um elemento específico aqui, ó, ocultar desonra própria, tá? Como é um crime de perigo, o objeto jurídico continua o mesmo, ó, é a vida e a saúde nossa, de um modo geral, aí dentro da sociedade, né? Só que nesse caso, o abandono, exposição ao abandono de recém-nascido, aí o objeto material recém-nascido, tá? Elementos objetivos do tipo, ó, expor ou abandonar, né? E aí em função de desonra própria. Não? Então, a desonra própria, nesse caso, é o quê? É o elemento, ó, desonra própria, nesse caso, é o elemento subjetivo do tipo específico. Quer dizer, o objetivo, né, específico do crime é, né, ocultar a desonra própria. Para isso, o agressor, nesse caso, é o sujeito ativo, né, ele vai abandonar, vai, né, expor essa criança. Tá? Pode ser o pai ou a mãe, como eu disse, né? E nós estamos diante de um dolo de perigo, tá? Estamos diante de um dolo de
perigo. É crime próprio porque tem sujeito ativo específico, e nesse caso, sujeito passivo também, tá? Nesse caso, sujeito passivo também, tá? Crime formal, ele não é um crime material, né? Porque é só a exposição. Agora, posso ter o resultado, né? Ó, se houver resultado lesão corporal, a pena já sobe, eu já tenho uma outra pena. Se houver o resultado morte, eu tenho outra pena. Então, ele é qualificado pelo resultado, tá? Então, logicamente, ele é um crime, né, formal, ele não é material, tá? Porque o simples abandono ou simples exposição já gera a consumação do crime, tá? Pode ser de forma livre, né? Quer dizer, não existe uma forma específica, tá? De você ter o abandono, tá? É comissivo, do mesmo jeito que nós falamos lá do abandono de incapaz, né? O abandono pode gerar, ele é instantâneo, mas ele pode gerar efeitos permanentes, tá? Sendo de perigo concreto, porque essa vítima, esse sujeito passivo, lógico, está em risco, né? Um risco iminente, inclusive, tá? Pode ser cometido por uma pessoa, se pode ser cometido apenas por uma pessoa, não precisa ser o pai e a mãe juntos, viu? Né? Se tivesse que ser cometido exclusivamente com a presença do pai e da mãe, aí seria plurissubjetivo, né? Mas nesse caso, ele é unissubjetivo, porque depende exclusivamente de uma pessoa só, pode ser o pai ou a mãe, tá? São vários atos que compõem esse tipo, então ele é plurissubsistente e é um crime que admite, sim, a tentativa, né? Lembrando que na tentativa o crime não se consuma por, né, absoluta vontade alheia do indivíduo. O indivíduo não quer, ele quer cometer o crime, ele não quer errar, ele não quer, né, que não se consuma, ele quer consumar o tipo, tá bom? Então, esse é um elemento importante que nós temos aí dentro desse quadro, né? Olha só, momento consumativo, né? Então, quando expôs, quando abandonou, já consumou o crime, não depende de resultado naturalístico, tá? Nós temos uma qualificação pelo resultado aqui, como eu falei para você. Então, ó, se eu tenho, né, a lesão corporal de natureza grave, como está escrito lá no parágrafo 1º, a pena é de detenção de 1 a 3 anos. Tá? Se eu tenho o resultado morte, né, a pena, né, ela já sobe um pouquinho para 2 a 6, como eu te disse. Né, igualzinho eu falei lá no outro, né, a pena é pequena. Acho essa pena pequena. O resultado mais grave somente pode dar por culpa, porque préter dolo também, ele é préter doloso, tá? Então, nesse caso aí, tem esse detalhe, tá? Na qualificação pelo resultado, nós estamos falando de um crime préter doloso, porque, em tese, o sujeito, né, não quis o resultado da lesão corporal grave ou a morte, né? Então, nesse caso, lembrando também que fica faltando gravíssimo, aí ele não escala igualzinho está lá na lesão corporal, né? Então tem esse detalhe também, tá? Mas isso já é um outro detalhe. Tem alguma dúvida até aqui? Tá tranquilos? Então tá aí, vamos mudar de tipo, omissão de socorro, né? Omissão de socorro, esse tipo aqui é aquele tipo que a gente chama de omissivo próprio, tá? Omissivo próprio. Crime omissivo próprio. É o crime de omissão de socorro propriamente dito, tá? Crime de omissão de socorro é o crime, né, de omissivo por natureza, tá certo? Existem outras formas em que o indivíduo não responde pela omissão de socorro, e sim pelo resultado, tá? Que é a relevância da omissão, né? Na relevância da omissão, o indivíduo, então, ele responde pelo resultado e não pela omissão, certo? Então, quando ele tem necessariamente o dever de agir, tá? Então, está aqui o artigo 135, é do Código Penal, tá? Ficar atento que a gente não vai trabalhar só Código Penal, né? Temos outras perspectivas aí interessantes, tá bom? Então, é um cenário importante que nós temos dentro desse quadro, tá? E que você tem aí o quadro de omissão de socorro. Então, deixar de prestar assistência, né? Então, esse detalhe é importante. Ó,
todos nós temos uma obrigatoriedade, nós temos, na verdade, se a gente pode, claro, né, nós não podemos deixar o outro, né, sucumbir à própria sorte, nós temos que socorrer as pessoas, tá? Então, deixar de prestar assistência, só que aí detalhe, ó, quando possível de fazê-lo, tá? Então, não tem que bancar o super-herói e sair salvando todo mundo, né? Mas, de qualquer forma, é importante pensar, ó, sem risco pessoal, tá? Então, eu devo prestar assistência, tá, às pessoas que estão sob risco, se é possível que eu faça, né? Então, aqui ele coloca um grupo aqui, ó, de vítimas em potencial, né? Então, seria a criança que foi abandonada ou extraviada, tá? Abandonar, né? Alguém a abandonou propositalmente, e extraviada é aquela que se perdeu, tá? Então, seria essa criança abandonada ou extraviada, pessoa inválida ou ferida, então ela está com, né, um risco iminente, porque ela tem uma invalidez ou porque ela está ferida, tá? E pessoas desamparadas ou em grave e eminente perigo, quem está em risco de morrer, de ser lesionado, alguma coisa nesse sentido. Então, alguém está em perigo, tá? Então, o primeiro passo, eu tenho que prestar o socorro. Mas e se não for possível? Bom, se não for possível, olha só, eu tenho um ou aqui, ó. Eu tenho um ou aí nesse caso, olha só o detalhe, né? Ó, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, tá? Então, eu tenho duas opções. Ou eu vou dar o socorro, tá? Socorrer a pessoa, se possível fazê-lo, então eu não preciso me colocar em risco, tá? Se possível, sem risco pessoal, né? Então, às vezes eu não sei nadar e vou pulando água para salvar alguém lá no oceano, no mar, lá no rio, lá na represa. Lógico que isso, a lei não lhe exige isso, tá? Então, eu posso pedir aqui o socorro. Nesse caso, ó, pedir socorro à autoridade pública, né? Então, nesse caso aí, simplesmente deixar de prestar assistência, que é o omissivo, né, próprio, crime omissivo próprio, tá? Aí, nesse caso, nós temos a detenção de 1 a 6 meses ou multa, porque a pena é relativamente pequena, então, né, o código, a lei, né, a legislação penal, ela possibilita aí a aplicação da multa, tá bom? Beleza, então tá aí, ó, parágrafo único, a pena é aumentada da metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e é triplicada se resulta a morte, tá? Então, o que nós temos no parágrafo único aqui, gente? Nós temos a qualificação pelo resultado, tá? Então, a pena é aumentada aí, metade se houver lesão corporal de natureza grave e ela é triplicada se houver a morte, tá? Então, aqui é um crime comum, ó, nesse caso, que qualquer pessoa pode praticar esse crime, né? O sujeito passivo são pessoas específicas, pessoa que está ou inválida ou que se feriu, né? Criança abandonada, extraviada, né? Pessoa que está sob risco aqui, ó, desamparo em grave e iminente perigo, tá? Então, nesse caso aí, essa pessoa, ela é sujeito passivo desse tipo, tá bom? De novo, né? Nós falamos aqui já agora mesmo que a proteção nesse caso, ó, é a proteção à vida e à saúde. Nós estamos falando dos crimes contra, né, o crime de perigo, né, que é contra a vida, contra a saúde, né? Então, esse é um detalhe importante. Essas vítimas constituem, portanto, o objeto material, a pessoa inválida, a pessoa ferida, em situação de desamparo ou em perigo, né, criança abandonada ou extraviada, esses são, né, os objetos materiais, né? Constitui o objeto material é a própria vítima, é o objeto material, tá? Elementos objetivos do tipo, ó, deixar, nesse caso, de prestar assistência, né, não dar a atenção devida, abandonar, largar, soltar, não dar atenção, né, não prestar o socorro, nesse caso, quando possível de fazê-lo sem risco pessoal. Isso aqui é muito importante, tá? Como eu disse agora mesmo, não vou nem explicar de novo, né? Criança abandonada, extraviada, bem como a pessoa inválida, né? E aí vem a deficiente física ou mental,
né, em decorrência de idade, doença, tá? Ou pessoa que esteja ferida, perfeito? Pessoa que esteja desamparada e em grave ou iminente perigo, né, de morrer ali, de sofrer uma lesão e assim por diante. Perfeito? Então, ó, deixar de pedir socorro é a opção que nós temos. Ó, eu não consigo dar o socorro, mas eu posso efetivamente pedir, né, o socorro. Posso ligar, ainda mais hoje, né, fácil, todo mundo tem celular, né, fica registrado que a pessoa, né, prestou socorro. Tá? É um crime de dolo de perigo também, tá? É um crime de dolo de perigo, né? Sendo um crime comum, lembrando que o crime comum, gente, é esse crime que não exige um sujeito ativo específico, tá? Um crime formal que não exige resultado naturalístico, né? Basta praticar aquilo que foi descrito na norma, né, penal, tá? É de forma livre, então pode ser cometido de qualquer forma, depende do caso, ele é só um exemplo, né, ali para você visualizar a conduta. É omissivo, tá? Veja que os outros crimes nós escrevemos aqui omissivo, né? Esse é omissivo. Deixa eu apagar, porque ficou essa cor que eu coloquei aqui, ela não é legal, né? Então vamos voltar aqui para o nosso azulzinho claro aqui, ó, esse aqui, tá? É omissivo, é instantâneo, tá? É na hora ali que a pessoa precisou do socorro, né? De perigo concreto, porque pode acontecer algo mais grave. É unissubjetivo, que depende apenas de uma pessoa, podem ser várias, tá? Mas o crime se consuma com uma pessoa já negando socorro, é unissubsistente, né? Um ato, né, de não dar o socorro, ponto, tá? E não admite a tentativa. Ó, cuidado com esse detalhe, é um crime que não admite tentativa, bom? Porque é uma tentativa de, deixa eu usar outra palavra, né? O legislador trouxe essa perspectiva na tentativa, acabei usando tentativa de novo, né? Para proteger as pessoas, de modo geral, de riscos, tá? Então, a lei trouxe, né, um dispositivo para tentar garantir uma proteção a todos nós, caso estejamos em risco iminente, tá? Em risco de morrer, de ser acidentado, né? De precisar de um socorro para atendimento médico e assim por diante, né? Num momento de acidente, assim por diante. Cuidado, viu? Cuidado com esses detalhes, né? Eu vou falar mais na frente. O momento consumativo aqui, quando que se consuma? Né? Com a prática da omissão, a hora que ocorreu a omissão de socorro, não havendo necessidade aí de um resultado naturalístico. Então, nesse caso aí, lógico, você está ali na beirada da praia, né, vem uma onda e leva uma criancinha, você está vendo nitidamente que a criança está sendo levada para a onda, não está dando conta de se desvencilhar daquela água, só tem você ali por perto e você não dá um grito, não corre lá para tentar, a água está dando no pé, você pode socorrer. Então, nesse caso aí, não precisa ter a morte da criança, né? Basta ter o não fazer, nesse caso já é o crime, tá? Tem a qualificação pelo resultado, é aumentada de metade, se houver lesão corporal de natureza grave, ó, metade, e ela é triplicada, né, se a pessoa morrer, mas olha só, dá uma olhadinha aqui, nós estamos falando de um crime de detenção de 1 a 6 meses, é uma pena pequena nesse caso, tá? Então, realmente é um problema, tá? Eu acho também pequeno, né? Elemento normativo nesse caso, ó, quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Então, a lei traz uma perspectiva de que nós não somos obrigados a virar super-herói, né? Então, você vai fazer tudo aquilo dentro dos limites, né, possíveis de segurança, tá? Dentro dos limites possíveis de segurança. Então, a lei não exige aí, ó, não pode dizer a pessoa coloque sua vida em risco para salvar a outra, né? Então, se a pessoa até quiser, né, pode, mas isso é deixado a quem tem a habilitação para isso, né? O corpo de bombeiro e assim por diante, tá? Alguém quer fazer pergunta? Tá tudo bem? Então, vamos para frente. Olha só esse caso que eu trouxe para vocês, tá? Eu não olhei para ver se vocês têm, eu olho agora, inclusive, né? Se vocês têm aqui o
no programa de vocês, está aqui na minha mão, ó. Tem lei de trânsito, eu não olhei. Tortura, crime hediondo, penal econômico, só. Não tem crime de trânsito, tá? No programa de vocês. Tá, mas aqui eu trouxe, né, o Código de Trânsito, todo mundo lembra, a Lei 9.503, tá? E o artigo 304 fala, né, da omissão de socorro no trânsito, tá? O artigo 304 do Código de Trânsito traz lá a omissão de socorro no trânsito. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazer diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio à autoridade pública. Tá? Então, olha só, imediato socorro à vítima. Mas quem é essa figura aqui? Ó? É o condutor, o condutor do veículo, na ocasião do acidente, ele deixar de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente por N motivos. Às vezes a pessoa está querendo linchar ele, foi ele que atropelou a vítima, alguma coisa nesse sentido. Então, ele pode evadir-se e ligar para a polícia, ligar para o corpo de bombeiro, né? Então, ele não adianta ele pensar, alguém vai ligar e vai dar o socorro, mas ele está cometendo crime. Tá? Então, imagina lá no trânsito, você tem um acidente, a pessoa atropela uma outra pessoa, ou tem um acidente grave com outro veículo, e a pessoa do outro veículo está lá ferida, e o sujeito, né, que é o condutor envolvido no acidente, ele começa a tentar fugir ali, certo? E não presta socorro, dizendo, olha, alguém vai ligar e vai pedir socorro, alguém vai ligar e vai avisar aí as autoridades, então eu não preciso, tá? Claro que precisa, né? Outra pessoa não serve, tem que ser esse condutor do veículo, tá? Então, nesse caso aqui, ó, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave, como a morte, como lesão corporal, tá? Mas o que eu acabei de falar para você agora mesmo é isso aqui, ó, parágrafo único, tá certo? Incide nas penas previstas nesse artigo, o condutor do veículo, ainda que sua omissão seja suprida por terceiro ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Tá? Então, assim, morte instantânea, então não adiantaria correr demais, né, porque ela já morreu mesmo, e o ferimento leve, quer dizer, a pessoa não está sob risco. Tá? Então, teoricamente, né, você teria essa perspectiva, ainda que ela seja suprida por terceiro, então o terceiro ligou, então eu não preciso ligar mais? Claro que preciso, tá? Ou que se trate de vítima com morte instantânea ou ferimento leve. A pessoa não machucou quase nada, eu vou embora, tchau, não preciso dar socorro, tá? Então, mesmo assim, aplica-se a pena, né? Houve a consumação do tipo nesse caso aí sim, tá bom? Então, cuidado com esse detalhe. Aqui nós estamos falando de uma aplicação específica, tá? Então é importante observar esse detalhe aí para que a gente tenha essa comparação, tá? Esse aqui, o 304, é do Código de Trânsito. O 135 aqui, ó, é do Código Penal. Então, cuidado com esse detalhe, tá bom? Perguntas? Ok, eu vou passar para frente aqui. Tá tudo ok? Então vamos. Olha só esse aqui. Ó, esse aqui foi inserido recentemente. Ele foi inserido em 2012 pela Lei 12.653, né? E eu não sei se já ouviram falar dessa situação, né? Muito comum a situação que é o seguinte: a pessoa chegava num hospital particular numa situação de emergência, né, que houve ali um acidente, alguma coisa está passando mal, e aí é levado até um hospital particular, e lá no hospital particular ele pede para poder pagar ou deixar uma garantia antes de internar essa pessoa, antes do atendimento, tá? É o famoso cheque calção, beleza? É o famoso cheque calção. Isso é proibido, tá? Aqui o artigo 135A, condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial, tá certo? Então, aí estaria dentro da lógica da omissão de socorro, né? Porque a pessoa, por causa do não pagamento, ela não vai dar o atendimento àquela pessoa que está ferida, que está precisando de atendimento médico, tá?
Então, aqui o tipo é, ó, exigir, tá? Então, ele vai exigir, para garantir o atendimento, né, o funcionário do hospital, da clínica, de algum lugar que tenha o atendimento médico emergencial, hospitalar emergencial, médico hospitalar emergencial. Ele está exigindo um cheque calção, que é um cheque em garantia. Ele pedia lá um valor, né, normalmente alto, para que a pessoa pudesse ser atendida, né? Antigamente, eu não sei se já ouviram falar, mas existia um negócio que é uma nota promissória. Você comprava lá na papelaria, preenchia lá um valor, ela tinha um valor legal, tá? Ou qualquer outra garantia, né? Faz um Pix, pode ser essas coisas atuais também, tá bom? Bem como preenchimento prévio de formulários multiplicados. Vai preencher o formulário? Vai, depois que atender, né? Precisa pagar antes? Não, não precisa pagar antes, tá? Como condição para atendimento médico hospitalar emergencial. Então, tem esse problema. Claro que eu entendo, todos nós entendemos, que pode acontecer também uma situação contrária, né? A pessoa não lhe foi exigido cheque calção, não teve que assinar nenhum cheque, não teve que pagar nada adiantado, não teve que assinar nota promissória, e depois o atendimento hospitalar, em hospital particular, ele é caro, né? Ele é muito caro, dependendo do caso, dos dias e do problema, tá? Então, às vezes, a pessoa que foi tratada, ela não tem condição de pagar, tá? Então, tem muitos problemas assim, tá bom? De qualquer forma, a lei diz que o hospital não pode negar o atendimento, tá? A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Veja o detalhe aqui que é e multa, tá? E multa, beleza? A pena é aumentada até o dobro se dá negativa. Ó, agora é se dá negativa do atendimento, resulta lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resulta morte, tá? Então, nós temos aí um problema grave, né? Então, nesse caso aí, um problema grave dentro desse cenário, né, que você tem essa perspectiva, tá bom? Então, esse é o quadro que nós temos, beleza? Então, não pode, é um tipo de omissão também que nós temos lá dentro desse cenário, tá? Quem que é o sujeito ativo, né? Ó, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Coloquei, né? Coloquei aí. O sujeito ativo é o encarregado do atendimento médico emergencial. A pessoa que faz o atendimento lá na hora, tá? Esse é o sujeito ativo. Então, lógico, estamos diante de um crime próprio, tá? Por que está diante de um crime próprio? Que não é qualquer pessoa, não sou eu ou você, né? Qualquer um de nós, a menos que, né, nós trabalhemos no hospital, tá? Então, se eu estou trabalhando lá no hospital e eu nego esse atendimento, né, sou eu aí que sou um sujeito ativo, tá? Então, ou mesmo, né, pessoa do administrativo, ou o próprio médico responsável pela clínica, tá? Logicamente, você vai ter essas pessoas que são responsáveis pelo hospital, tá? Começando ali pelo atendente, né? Logicamente, vai repassar essa responsabilidade aí para o seu supervisor, o seu diretor, né, o dono do hospital e assim por diante, tá? Bom, o sujeito passivo, que é a vítima, é qualquer um de nós, qualquer pessoa pode ser vítima desse tipo, né? Então, se negarem atendimento lá no médico, tá? No hospital, né, só atende se pagar, isso está incorrendo aí no 135A do Código Penal. Isso não pode, né? O condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial, esse é o tipo criminal, tá bom? Então não pode, né? Por quê? Porque eu estou protegendo a vida, estou protegendo a saúde, né? O objeto material, né, é essa garantia exigida, tá? O cheque, eu nem ando com cheque mais, hein? Já tem um tempinho, né, que eu tenho conta em 2 bancos e nenhum deles eu tenho talão de cheque, né? Estou viajando aqui agora sem cheque, beleza? Então não tem cheque, já tem tempo, nem lembro quando dei meu último cheque. Bom, então, mas aqui é cheque calção. Então preenche lá o cheque, sei lá, 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais, não sei o valor, depende, né, do hospital, depende do problema, né? O fato é que não pode exigir mais, tá? Nota promissória, está escrito lá, a gente não usa cheque, que dirá nota promissória, né? Formulário administrativo, tá? Então, o que se exigir, esse é o objeto material, o que foi exigido, tá?
O elemento objetivo do tipo, exigir a entrega de título de crédito, que seja um cheque ou garantia similar, não precisa ser exatamente aquele, pode ser um depósito em conta corrente, né? Hoje, muito comum, faz um Pix aí, né? Como se fosse uma entrada, depois a gente vê quanto fica, né? Então, esse é um detalhe. Então, tem que dar o atendimento. Por isso que é muito comum que o socorrista, né? O Corpo de Bombeiros, o SAMU, vá levar para um hospital público. Tá? É muito comum que vá lá para as unidades de atendimento médico, né? Que é as unidades básicas de saúde, ou os pronto-socorros, o posto de saúde de um modo geral, né? No caso aí, em Uberlândia, nós temos o UAI, né? Então, a Unidade de Atendimento Integrado, e nós temos a Universidade Federal de Uberlândia, né? São os lugares que normalmente os socorristas, né, o Corpo Bombeiro leva. Eu falo Corpo Bombeiro que é normal que seja o Corpo Bombeiro, né, mas tem aí no Brasil todo, você vai encontrar aí nos lugares o SAMU, né, entre outras formas de atendimento, tá? Elemento subjetivo, nós estamos diante de um crime de dolo, a pessoa está exigindo, né, lembra que o verbo no infinitivo que nós temos aí é o exigir, tá? Então, dolo de perigo, porque a pessoa pode morrer, né? Então, finalidade aqui, ó, elemento subjetivo do tipo específico, finalidade condicional de atendimento emergencial, só atende se pagar, tá? Essa é a exigência, né? Bom, é um tipo próprio, né? É crime próprio, por quê, gente, que é crime próprio? É crime próprio porque somente aquelas pessoas responsáveis pelo hospital é que podem cometer, né? Não somos nós que não, pelo menos eu não trabalho em hospital. Tá? É um crime formal, não, ele não tem resultado naturalístico, né? Não exige, na verdade, tá? Porque olha só, né? Nós temos aqui, ó, se você tem, aqui é o parágrafo único, ficou maus tratos aqui no meio, mas nós estamos falando do 135A. A pena é aumentada do dobro se da negativa do atendimento, resulta lesão corporal de natureza grave até o triplo se ocorrer a morte, tá? Ainda é pequena a pena, porque a pena original lá do tipo simples é de 3 meses a 1 ano, né? Então tem esse detalhe, beleza? Então é de perigo concreto, de forma livre, é comissivo, é instantâneo, tá? É instantâneo, é porque aqui tem um negocinho aqui, por isso eu deu isso, ó. É instantâneo, é unissubjetivo, tá? Uma pessoa basta, unissubsistente ou plurissubsistente, depende do caso concreto, aí não dá para a gente saber conforme seja a negativa nesse caso, tá? Nas formas plurissubsistentes, aí sim nós podemos ter a tentativa, tá? Beleza? E aí, nesse caso, gente, olha aqui, ó, que momento que eu tenho a consumação desse tipo, né? Com a prática da exigência, não depende, não, né? Eu falei não depende do resultado naturalístico. Não precisa que a vítima morra, não precisa que ela tenha lesão corporal, não precisa que ela piore a sua condição, basta negar o atendimento. Negou o atendimento, na verdade, não é que negou o atendimento, exigiu o cheque caução, exigiu uma contrapartida antes de atender e a pessoa está, né, com um problema grave, está numa situação emergencial, aí é para situações de emergência, tá? Bom, tem forma qualificada, então é um crime qualificado pelo resultado, né? Então, nesse caso, ó, então aqui nós temos aí o crime qualificado pelo resultado, passei sem necessidade. A pena será dobrada se houver lesão corporal de natureza grave, a pena será triplicada se ocorrer a morte, né? E aí nós temos uma situação pré-ter-dolosa, tá? Um resultado mais grave se dá por meio da culpa, né? Então eu tenho dolo na conduta antecedente e culpa na conduta subsequente. Desculpa. Beleza? Então tá bom. Dúvida dele aqui? Dúvida do 135A, não pode exigir cheque caução, lembrando que temos esse probleminha, né, de que às vezes o hospital oferece então atendimento, depois a vítima não tem como pagar, tá? Tem esse detalhe, mas a lei exige que o hospital dê o atendimento. Bom, como é que a vítima vai pagar depois? Aí ela negocia com o hospital, tá? Mas tem que pagar, lógico. Isso aqui não está isento de pagamento, não. Ele só está dizendo que não pode negar o atendimento ou exigir pagamento antes do atendimento. Primeiro atende, depois preenche o formulário, depois paga, tá? Não está dizendo que não tem que pagar, tá bom?
Tem que tomar cuidado com isso aí, né? Posso ir levando para qualquer hospital? Pode levar para qualquer hospital, desde que, né, lembrando, não vai ter exigência, os hospitais já sabem, né, tem até alguns hospitais, eles colocam até esse artigo lá, né, na recepção, beleza? Muito embora acredite, né, que ainda esteja acontecendo isso, quer ver só um detalhe importante, ó, de 2012, não tem nem 10 anos que esse dispositivo faz parte do Código Penal brasileiro, tá? Então, cuidado aí com esse detalhe. É novo, certo? Não tem nem 10 anos, vai fazer 10 anos no ano que vem ainda esse dispositivo. Ou seja, acontece, né? Eu não tenho notícia aqui, né, na nossa região, mas pode ser que esteja acontecendo ainda, né? Lógico, eu não tenho pouco contato com, né, o hospital, com o médico, então não sei. Mas, de qualquer forma, vocês podem ter ouvido de alguém, não sei se vocês têm alguma experiência nesse sentido, tá? Então pode ser que esteja acontecendo, já que é um dispositivo novo, tá? Maus tratos, deixa eu virar aqui. Maus tratos, cadê maus tratos? Está aqui, ó, maus tratos, né? Maus tratos, cuidado, tem uma confusão que a gente pode fazer aqui. Então, vamos falar dos maus tratos, depois eu mostro, né, a situação do outro dispositivo, tá bom? Artigo 136 do Código Penal. Artigo 136, expor a perigo, ó, maus tratos, olha só o verbo aqui, ó, é uma exposição, né? Expor a perigo a vida ou a saúde de outrem, né, de uma pessoa, sob sua autoridade. A pessoa, sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Então, olha só, expor a perigo, então nós estamos diante de um crime próprio, tá? Porque eu tenho uma pessoa que está, né, sob autoridade, guarda ou vigilância. Então tem que ter uma relação aí, né, de autoridade, de guarda ou de vigilância. E aqui, expor a perigo ou a saúde para fim de educação, olha só, ensino ou tratamento ou custódia, tá? Tratamento ou custódia. E aqui na frente, ele faz o seguinte, olha só, ele dá deixa eu mudar a cor, para você visualizar aqui, que, ó, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer outra possibilidade, ó, sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando dos meios de correção ou disciplina. Então, são as situações aí, ó. Então, alguém está expondo a perigo a vida ou a saúde de uma outra pessoa que está sob sua autoridade, sua guarda ou vigilância. Qual que é a finalidade? A finalidade nesse caso aqui, ó, a finalidade é educação, educar, ensinar, né, tratar ou custodiar, né, cuidar nesse caso, tá? Custódia aí seria um tipo de cuidado, um tipo de responsabilidade, tá bom? Então, de que maneira? Privando-a da alimentação, cuidados indispensáveis, pode ser sujeitando a trabalho excessivo, inadequado, abusando dos meios de correção e disciplina. Então, nós teríamos uma pena de 2 meses a 1 ano, ou multa, detalhezinho aqui, ó, ou, né, a multa, tá? Então, nesse caso aí, ou a multa. Então, olha só o detalhe. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, ou se resulta morte, ó, a gente já sabe, né? Ó, se eu tenho essas duas situações, eu estou falando que esse crime pode ser qualificado pelo resultado. Então, se tiver lesão corporal de natureza grave, aquela pena de 2 meses a 1 ano, ela já vai para 1 ano a 4, tá? Ou se tiver morte, de 4 a 12, beleza? E ainda assim, se for praticado contra menor de 14 anos, eu vou ter um aumento de 1/3. Então, nós temos 3 situações aqui, ó. Qualificado pelo resultado, lesão corporal de natureza grave, a pena sobe, né? Então, ela sai aqui de detenção de 2 meses a 1 ano e vai para reclusão de 1 a 4 anos. Se houver morte, reclusão de 4 a 12. Reclusão de 4 a 12. E se for cometida contra pessoa menor de 14 anos, tá? Aí, nesse caso, nós teríamos, né? Veja um detalhe, ó.
incluído pela Lei 8.069, para quem não está ligando o nome à pessoa aqui, isso aqui é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, lá de 1990, tá? Uma proteção contra as agressões praticadas, né, contra crianças menores de 14 anos, né, menor de 12, mas aqui a lei está colocando menor de 14, né, em aliança com a ideia do estupro de vulnerável, que é menor de 14, né, entre outras situações, tá bom? Então tá aí, ó, sujeito ativo, pessoa responsável por outra, mantida sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Então não é qualquer pessoa que pode cometer esse crime, é alguém que tem autoridade sobre outra, é alguém que está com responsabilidade de guarda, de vigilância, e a pessoa que é o sujeito, a vítima, que é o sujeito passivo aqui, ó, então pessoa que está sob autoridade, guarda ou vigilância de outro, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia. Então tem uma especificidade nesse caso aí, tá bom? Olha só, aqui eu trouxe para você não confundir a Lei 9455, que é a lei de tortura, era essa que eu estava querendo falar para você naquele momento. Tá, ó. Então, não confundir maus tratos com tortura, tá? Porque aqui nos maus tratos, você vai lembrar disso aqui, ó, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, tá? Para essas finalidades, beleza? E aí nós temos as maneiras, privando de alimentação, de cuidados especiais, sujeitar a pessoa a trabalho excessivo, inadequado, abusar dos meios de correção, disciplina. Então, isso é maus tratos, artigo 136 do Código Penal. Aqui, você tem a lei de tortura, que é a lei 9455 de 97, né? Então, aqui ele fala o seguinte, ó, o que é o crime de tortura? É uma lei pequenininha, pus ela até inteira aqui, para você ter uma ideia, tá? Uma lei bem pequenininha. Então, ó, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Então, aqui eu tenho um constrangimento, né, de alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Então, aqui tem necessariamente violência ou grave ameaça, lá é privação, né? Privar de alimento, de cuidados, né, que são fundamentais, né, trabalho excessivo e assim por diante, tá? Aqui não, aqui tem violência ou grave ameaça. Então, uma diferença, causando sofrimento físico ou mental. Maltrato também pode causar isso? Pode, mas o que a lei está falando aqui é que tem violência ou grave ameaça. E agora o objetivo, se lá é educação, ensino, né? Olha só, lá é educação, ensino, tratamento ou custódia, aqui o fim é de obter informações, declaração, confissão da vítima ou de terceira pessoa, né? Então, lembra do Capitão Nascimento, lá no filme Tropa de Elite 1, quando ele pede para trazer o saco, põe o saco na cabeça do traficante para obter uma informação. Aquilo é uma tortura, não é maltrato, tá? Então, ó, provocar ação ou omissão de natureza criminosa, né? Razão de discriminação racial ou religiosa. Então, isso aí seria o emprego da violência para isso, tá? Para isso, né? Ou por isso também, né? Nesse caso, tá? Submeter alguém sob guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça, intenso sofrimento físico, mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, aí reclusão de 2 a 8 anos. Na mesma pena, essa aqui, ó, nessa mesmíssima pena, né, incorre quem submete pessoa presa, aqui ou sujeita a medida de segurança. Então, esse parágrafo primeiro aqui, ele é específico lá para o pessoal da Polícia Penal, né, que estão ali, no caso, na penitenciária, no presídio e lá no centro socioeducativo. Tá? Então, ó, na mesma pena, quem submete pessoa presa. Tá? Não, se você não trabalha como policial penal, não tem como ser você, né? Nem eu. Sujeita a medida de segurança. Quem está sujeito a medida de segurança? Aquele que está em tratamento, né? Por causa da sua inimputabilidade. Ele não é sujeito a pena, ele é sujeito a medida de segurança. Tá? Sujeitar as pessoas a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Eu não posso ficar inventando mecanismos de tortura lá na prisão, né?
De repente, eu vou colocar os cachorros para morderem esses presos. De repente, eu vou colocar esse sujeito numa cela fria, molhada, e ele nu numa época de frio, esse tipo de coisa, né? Dormir amarrado, essas coisas, né? Então, são consideradas tortura. Se resulta, aí é já a qualificação pelo resultado, ó. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10, né? Se resulta morte, né, de 8 a 16. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é exatamente a qualificação pelo resultado, tá? Quando você tem um resultado mais grave e aumenta-se a pena, tá? Aumenta-se a pena também no parágrafo 4º, né, de 1/6 até 1/3, se o crime é cometido por agente público, tá? Não é contra agente público, é por mesmo. Deixa eu apagar. Olha só. Então, nesse caso, vamos pôr de novo, marca texto. Olha só, vamos pegar aquele azulzinho, ó. Então, o parágrafo 4º, aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 se é cometido por agente público. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, né, adolescente ou maior de 60 anos, tá? E se o crime é cometido mediante sequestro. E nesse caso, aumento de 1/6 a 1/3, né? Nesse caso aí, nessas condições, se é cometido por agente público ou, né, se é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente, maior de 60, ou ainda se é cometido mediante o sequestro, tá? A condenação acarretará perda do cargo, função ou emprego público, interdição para o exercício, né, pelo dobro do prazo da pena aplicada, tá? Então, né, não pode, ele vai ficar interditado na sua função, tá? O crime de tortura é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. Condenado por crime previsto nessa lei, salvo hipótese parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, né? O artigo 2º diz que o disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional. Então, cometeu lá fora, vai responder também, sendo a vítima brasileira ou encontrando seu agente local sob jurisdição brasileira, né? A lei entra em vigor no dia da publicação, que é dia 7 de abril de 1997, e aí foi revogado lá o artigo 133 do ECA. Bom, então não confundir isso aqui com os maus tratos, tá bom? Beleza? Esse que é o cenário que nós temos aqui. E hoje nós vamos encerrar nossa aula aqui, tá bom? Só ficou faltando agora a rixa. Aí semana que vem eu vou voltar para o quadro, né? Deixa eu fechar aqui. Você descartar. Cadê? Bom, beleza. Deixa eu fechar aqui. Cadê? Fechar a bandeja, beleza. Eu vou preparar agora o PDF, isso aqui, já mando para a Andréia. Beleza? Aí eu já mando para a Andréia e a gente já, né, fecha isso aqui. Semana que vem a gente continua aí no nosso quadrinho, beleza? Alguém quer fazer pergunta? Tranquilos? Andréia, está me ouvindo? Tudo bem, Andréia? Oi, tô ouvindo. Então, eu vou preparar agora o PDF, já te mando, você manda para o pessoal essas anotações que nós fizemos hoje, tá? Tá bom, então. Tá bom? E nós vamos encerrar a aula agora e semana que vem normalzinho, tá? Hoje foi assim porque eu estou fora de Uberlândia, vocês me desculpem, mas semana que vem normal no quadro, tá bom?
segue vida normal. Mas já tivemos aí uma boa bolada de aula, tá? Tranquilos? Tranquilo. Professor, Então, tá qual bom. que é o arquivo? Nós somos aqui até o 136. Ah, tá bom. Só para Bom? Isso. E eu vou mandar essas anotações, porque aí não tinha como vocês anotarem também, porque eu fui bem rápido fazendo o comentário das anotações, aí eu mando agora. Já vou preparar esse PDF e já mando para a Andréia agora. Tá bom? Beleza. Valeu, professor. Até mais. Valeu, gente. Obrigado, então. Até a próxima. Já em Uberlândia. Semana que vem, na quarta-feira, eu já estou em Uberlândia, tá? Tá bom, obrigada. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite.